porque tudo é gasto. Então, custo, despesa, é gasto. Mas é importante diferenciar justamente por causa do que eu vou trazer aqui, né? Então eu tenho, por exemplo, departamento administrativo é uma despesa que serve a dois departamentos, mas esse departamento, ele tem que ter uma estrutura separada. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para você a diferença entre custos e despesas. Na prática, ambos são gastos, né? Então, quando eu gasto algum recurso na minha empresa, eu estou gastando um valor para obter um benefício. Compro uma matéria-prima para quê? Para produzir algo para vender para o meu cliente. Compro um equipamento novo para quê? Para produzir algo para vender para ter um equipamento melhor, um equipamento mais moderno. E a despesa, por exemplo, um escritório de contabilidade, um funcionário do administrativo, mas por que no final das contas, se tudo é gasto, né? Tudo eu estou gastando, por que vale a pena e é importante eu separar? Eu tenho um exemplo aqui de uma empresa de limpeza de terreno e de jardinagem. Uma empresa, inclusive, que a gente está aí trabalhando junto com ela, né? Olha só, essa empresa ela tem dois tipos de serviços bem separados, bem distintos. Que uma coisa é a limpeza, então ela vai, limpa o terreno, corta o mato, retira entulhos, etc. E o serviço de jardinagem, que é bem diferente disso. Para essa empresa, qualquer gasto que ela tiver relacionado à limpeza do terreno vai ser um custo. E qualquer gasto que ela tiver relacionado ao serviço de jardinagem vai ser um custo. Então, por aí eu defino o seguinte, que custo está diretamente ligado à produção do meu serviço, do meu produto. Então, usando esse exemplo aqui, o que é um custo para essa empresa? Por exemplo, se as máquinas de limpeza são movidas a gasolina dessas máquinas é um custo. As máquinas de limpeza sofrem uma manutenção, tem que passar por uma manutenção, porque sofre uma depreciação. A manutenção, a depreciação dessas máquinas é um custo. Aqui na jardinagem, o salário do jardineiro é um custo. Aqui no departamento de limpeza, o salário do funcionário que realiza esse serviço é um custo. Então, custo vai estar vinculado à produção do meu bem ou do serviço que eu estou prestando para o meu cliente. Então é importante eu separar. Por que é importante? Porque eu preciso saber quanto esse departamento custa para mim. Imagine só que essa empresa descobre que esse departamento, por exemplo, fatura R$10.000 por mês. E ele tem um custo de 9.500. Custo alto, por exemplo, nesse departamento. Qual que é a margem de lucro desse departamento? R$500. R$500, eu estou falando aí de 5%. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui relacionado ao departamento de limpeza. Agora eu vou pegar aqui, por exemplo, o departamento de jardinagem. Olha só, vamos supor que o departamento de jardinagem, em um determinado mês, faturou os mesmos 10.000, por exemplo, né? Mas ele obteve um custo para faturar esse valor, por exemplo, de R$4.000. Qual foi o meu lucro nesse departamento? R$6.000. Ou, em porcentagem, 60%. Pergunto, numa situação em que eu preciso tomar uma decisão relacionada ao departamento, qual departamento que eu vou eu decido abandonar um tipo de serviço porque eu estou sentindo que eu não estou tendo o retorno esperado. Qual departamento que eu vou considerar para isso? Se for para deixar, esse. Então eu vou falar assim, ó, por exemplo, tá pessoal, esse departamento eu posso deixar. Ou, vamos pensar positivo. Qual departamento que precisa melhorar? O departamento que eu tenho uma margem menor. Porque se eu já tenho essa margem menor, ele pode tender a me dar prejuízo. Então, quando eu tenho vários departamentos numa empresa, é importantíssimo separar custos, porque senão o que acontece? Se eu junto tudo, o que eu posso pensar? Eu posso pensar, a minha empresa não está dando um lucro esperado. Se eu somar todos os valores. Então,
É importante em custos, tanto em custos quanto em receita, separar por departamento, para ter esse entendimento. Agora imagina só, se aqui no meio, olha que interessante a importância dessa separação. Despesa vai ter relação com o quê? Primeira coisa, despesa eu falo para meus alunos, eu ensino isso aqui na escola, não produção. Então tudo que não tem vínculo direto com a produção é uma despesa. Ou, via geral, são as despesas administrativas do meu negócio. O salário do meu contador, se eu tiver o salário do meu gerente financeiro, o salário do meu administrador, enfim. Não tem vínculo com a minha produção. É menos importante? De forma alguma. A empresa precisa desses postos. Mas eu separo. Sabe por quê que eu separo? Porque eu já pensei até nesse desenho. Esse departamento administrativo serve a esse, serve a esse. Eu não preciso ter um departamento administrativo para jardinagem e nem para limpeza, principalmente uma estrutura de uma empresa pequena. Nem as empresas grandes, na verdade, pessoal. As próprias empresas grandes têm... Por exemplo, quando você escuta falar de uma fusão, de uma aquisição de uma empresa pela outra, o que acontece? A empresa que adquire a outra, ela elimina os departamentos administrativos da outra e ela entra com os dela. Natural, processo natural. Ah, o banco A comprou o banco B. Qual que é a tendência? Se o banco A está adquirindo o banco B, ele vai pegar o time dele de administração, de marketing, de finanças, de contabilidade, e ele vai substituir no banco B e ele vai manter um time só. Porque ele também quer colocar a visão dele através desse time. Então é natural. Então você não vai ter uma empresa nem grande com departamentos administrativos para cada serviço que a empresa presta, ou para cada produto que ela oferece. Você vai ter um geral. Então é muito importante separar justamente por conta disso. Então pensa comigo, se nesse meio aqui, que eu acabei de falar, né, aqui nos 500 desse, nos 6 mil, tivesse despesas, eu não conseguiria obter essa análise. Agora seria prejudicada. Sabe o que muita gente faz para fazer? Vou fazer um negócio para facilitar. Esse departamento é mais lucrativo? Pega as despesas e joga aqui. É real isso? Está prejudicando. Aí se eu sou o gerente da jardinagem, eu falo para você, falo assim, não pode. Você quebra minhas pernas, né? Porque o meu departamento é lucrativo, mas você está jogando todas as despesas para ele e ele está mostrando um prejuízo ou um lucro menor do que realmente existe. Então é importante separar custo e despesa por causa disso. Então grava isso. De tudo que eu falei, o que é importante você entender? Que custo está diretamente vinculado à produção de um bem ou de um serviço. Ponto. Tem a ver com a produção, tem a ver com produzir o bem ou o serviço para entregar para o cliente, é um custo. Agora, a parte administrativa, ou seja, a despesa, ela é não produção. É um gasto que não tem vínculo com a produção. Deixa de ser importante? De forma alguma. Não estou falando de nível de importância aqui. Estou falando só de foco para custos. A despesa é não produção. Geralmente elas são administrativas. Porque são departamentos que servem de apoio. Então, se eles servem de apoio para os outros departamentos, eles têm que contabilizar de forma separada aqui. Mais para frente nós vamos falar sobre rateio de custos, sobre esse rateio. Como que eu deveria, como que eu deveria contabilizar as despesas administrativas, como que eu deveria tratar as despesas administrativas, considerando essa questão de departamento. Tá bom, pessoal? Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e principalmente deixar o seu comentário. Valeu, um abraço!